Usando matemática para calcular a construção do telhado. A ideia do vídeo não é ensinar a montar telhado, nada disso. É só mostrar quais são os cálculos mais comuns na construção de um telhado. O cálculo é importante para você calcular os materiais, a montar o orçamento, a mão de obra, etc. Mas antes dos cálculos, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de telhado e as telhas que são mais usadas. Depois disso, a gente vai falar sobre dois itens importantes: a inclinação e a altura do telhado. São os cálculos mais importantes na construção do telhado. A gente tem telhado de uma água, 2 águas, 3 águas, etc. Por água, a gente entende o número de inclinação de cada telhado, como a gente pode ver nos nossos exemplos aí. Os telhados têm aquela coluna central, a divisão. Essa divisão a gente chama de cumieira. Quando a gente fala em calcular a altura, a gente está falando na altura da cumieira. A gente também tem vários tipos de telha. Telha de cerâmica, metálica, de vidro, de cimento, etc. As mais comuns são as cerâmicas. Elas têm uma inclinação mínima definida pelo fabricante de 30%. Na dúvida, consulta o seu vendedor. A inclinação ela serve para proporcionar o correto fluxo da água. Se o seu telhado for pouco inclinado, ele pode acumular poça. Isso vai causar goteira na sua casa, além de colaborar para proliferar fungo e criação de dengue. Se o seu telhado for muito inclinado, as telhas podem se soltar facinho e o vento pode levar a estrutura toda embora. Vamos considerar uma inclinação padrão de 30%. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fabricante definiu que essa é uma margem correta para escoar a água. Quando você respeita essa inclinação de 30%, para cada metro de telhado, a altura tem que ser aumentada em 30 centímetros. Só não confunda as escalas. Metro, metro, centímetro, centímetros. É sempre a mesma. Se no nosso telhado ele tiver 3 metros, ainda considerando a inclinação de 30%, significa que a altura do telhado vai aumentar em 0,9, ou seja, 90 centímetros. 3 metros de telhado, 0,9 é a altura. Para dar um exemplo, a gente precisa das medidas da casa. Vamos dar um exemplo da casa de 10 metros de comprimento e 5 metros de frente. Nosso telhado 2 águas e telha cerâmica com uma inclinação de 30%. Nesse primeiro momento, a gente tem que calcular a inclinação. Vamos usar a largura da casa. A largura da casa é 5 metros. Mas e se eu quiser ter beiral na casa? Se eu quiser ter beiral, o telhado tem que considerar o beiral. Então, a gente vai considerar meio metro de beiral de cada lado, que vai dar uma largura nova para a gente de 6 metros. Qual que vai ser a altura do telhado? Vamos fazer o cálculo. Primeiro de tudo, a gente tem que achar o centro do telhado. Telhado de 6 metros, o centro, o exato meio do telhado é 3 metros para cada lado. Qual que vai ser a altura do telhado? A gente já sabe que para cada metro, com inclinação de 30%, o telhado aumenta 0,3 metros. Se o meu telhado tem 3 metros, qual que vai ser a altura desse telhado? Created using Powtoon.